Ela aprendeu a ficar em silêncio antes mesmo de aprender a chorar. O quarto estava mergulhado em sombras, iluminado apenas por uma lamparina fraca que tremia com o vento da madrugada. Maria das Dores segurava 2 recém-nascidos nos braços, um de cada lado, sentindo o peso do destino pressionar seu peito. O filho do barão dormia tranquilo, envolto em lençóis finos. O seu, frágil e febril, respirava com dificuldade. "Me perdoa." Ela sussurrou sem saber para qual deles falava. Do lado de fora, a casa grande repousava em silêncio absoluto. Nem os cães latiam. Aquela era a única hora possível. Maria trabalhava ali desde menina, escrava herdada junto com a terra, sem sobrenome, sem escolhas. Mas naquela noite, pela primeira vez, ela decidia algo. O médico fora claro horas antes. Apenas um sobreviveria ao inverno. O leite era pouco. O corpo dela já não aguentava. E o barão, sentado à mesa, bebericando vinho, apenas dissera: "Se morrer, enterra-se. Amanhã mesmo." A frase ecoava agora como um sino quebrado. Com mãos trêmulas, Maria trocou as mantas. Um gesto simples. Um crime eterno. O filho do barão passou a carregar o cheiro do suor dela. O seu passou a vestir o algodão branco que jamais lhe pertenceria. Nenhum choro denunciou a troca, apenas o coração dela, batendo alto demais. Anos depois, Maria acordaria antes do sol para alimentar galinhas, esfregar o chão e preparar o café, enquanto o menino que embalara naquela noite chamaria outra mulher de mãe. E o menino que nascera de seu ventre cresceria chamando-a de preta da cozinha. "Olha nos meus olhos quando falar comigo", ele diria um dia, repetindo o tom do pai. E ela olharia. Sempre olhou. Essa não é uma história sobre vingança. É sobre sobrevivência, sobre o tipo de escolha que ninguém deveria ser obrigado a fazer. Sobre uma mulher invisível que carregou um segredo maior do que sua própria vida e pagou por ele todos os dias, em silêncio. Cada passo que ela deu depois daquela noite foi marcado pelo medo de ser descoberta. O segredo não envelheceu, apenas ganhou peso. Maria sorriu quando precisava, abaixou a cabeça quando mandaram e calou sentimentos que gritavam por justiça. Às vezes, sozinha no escuro, ela se perguntava se amor também podia ser pecado. E se sobreviver fosse, por si só, uma condenação sem perdão. Não havia heroísmo, apenas resistência diária, feita de pequenos gestos, olhares contidos e noites sem sono, onde o passado voltava para cobrar um preço silencioso. E mesmo assim ela continuou, porque amar aquele filho proibido era a única liberdade que ninguém conseguiu lhe arrancar. Essa escolha moldou tudo o que veio depois, mesmo quando ninguém jamais soube a verdade. Nem ela mesma sabia se conseguiria sobreviver ao próprio silêncio, por muitos anos ainda sem jamais confessar. Antes de seguirmos por essa história que atravessa culpa, amor e injustiça, curta e se inscreva no canal. Assim você não perde mais histórias humanas como essa, que precisam ser lembradas. A manhã seguinte, nasceu sem saber do crime cometido na noite anterior. O sol subiu lento por trás das colinas, dourando a fachada da casa grande como se nada ali fosse manchado por escolhas impossíveis. Maria das Dores estava de pé desde antes do galo cantar. O corpo doía, os seios pesados de leite, a alma em vigília permanente. Ela entrou na cozinha em silêncio, como sempre. Colocou água no fogo, varreu o chão de terra batida, evitou olhar para o berço improvisado onde dormia o bebê, que todos acreditavam ser seu. O choro fino dele cortava o ar de vez em quando, fraco, exigente. "Acala, menino!" Ela murmurava não como ordem, mas como pedido. Do outro lado da casa, no quarto amplo, o verdadeiro filho do barão dormia tranquilo. Maria sabia porque fora ela quem o colocara ali horas antes, ajeitando os lençóis brancos com cuidado excessivo. Cada dobra parecia um pedido de desculpas. A baronesa Helena surgiu na porta da cozinha pouco depois, já vestida, postura ereta, olhos atentos. "Ele mamou bem?" perguntou, sem olhar diretamente para Maria. "Mamou sim, sinhá. Dormiu logo depois." Helena assentiu, satisfeita. Aproximou-se do berço, tocou o rosto do bebê com delicadeza estudada. "Forte", comentou, "diferente do que dizem dos filhos de vocês." Maria sentiu o estômago revirar, mas manteve a cabeça baixa. Deus sabe o que faz. Deus... Helena sorriu de lado.
Esperemos que saiba mesmo. Ao longo dos meses, a rotina se solidificou como pedra. Maria amamentava os dois. Um à noite, escondida. Outro durante o dia, sob os olhos da casa. O corpo dela se tornou campo de batalha silencioso. O cansaço era extremo, mas ela não reclamava. Nunca reclamara de nada na vida. O barão Augusto quase não aparecia no quarto do filho. Quando o fazia, era para observar à distância, como quem avalia um animal valioso. Esse menino vai ser grande, dizia. Tem sangue bom. Maria escutava essas palavras como facadas lentas. Com o passar dos anos, os meninos cresceram lado a lado, mas em mundos opostos. Tomás, o que todos acreditavam ser filho do barão, vestia roupas simples, corria descalço pelo quintal, ajudava Maria nas pequenas tarefas. Já Antônio, o suposto filho de Maria, usava sapatos engraxados, aprendia a ler com o padre e era corrigido por qualquer postura inadequada. Endireita essas costas, dizia o barão ao menino. Homem não anda curvado. Maria observava de longe, as mãos sujas de sabão, o coração apertado. Certa tarde, Tomás caiu e ralou o joelho. O sangue escorreu fino. Maria correu até ele, puxou-o para perto, limpou o ferimento com o avental. Vai passar, meu amor, disse sem pensar. Helena apareceu de repente. Maria, chamou seca. Não se esqueça do seu lugar. Maria soltou o menino imediatamente, como se tivesse sido queimada. Perdão, sinhá. Tomás olhou para ela confuso. A senhora tá brava comigo? Perguntou. Maria engoliu o choro. Não, menino. Nunca. Naquela noite, sozinha no quarto dos fundos, Maria chorou como não fazia desde a troca. Chorou pela palavra que escapara. Chorou pelo amor que precisava ser amputado todos os dias para que o segredo sobrevivesse. Ela sabia que o tempo não apagaria nada. Ao contrário, cada ano tornava tudo mais perigoso. As semelhanças começavam a surgir. O jeito de andar, o formato das mãos, o olhar firme de Antônio lembrava demais o dela. Já Tomás tinha o nariz do barão, a testa larga, o mesmo silêncio pesado. Isso ainda vai nos matar, sussurrou para si mesma. Mas mesmo assim Maria continuou. Continuou calando, servindo, amando às escondidas, porque voltar atrás era impossível. E confessar significava perder os dois. Naquela casa grande, o segredo crescia junto com os meninos. Invisível para todos, insuportável para ela. E Maria começou a entender que o maior castigo não seria ser descoberta. Seria viver a vida inteira fingindo que não sabia exatamente quem cada um deles era. O tempo não passa igual para todos. Na casa grande, os dias escorriam lentos, marcados por refeições fartos e lições repetidas. No fundo do quintal, onde Maria das Dores dormia, o tempo era duro, curto e pesado, feito de ordens e cansaço acumulado. Tomás cresceu aprendendo a baixar os olhos. Não porque alguém lhe dissesse, mas porque o mundo ensinava sem palavras. Sempre que chegava perto demais da porta da sala, alguém pigarreava. Sempre que falava alto, um silêncio estranho se instalava. Menino, fica no seu canto, dizia um dos capatazes. Isso aqui não é lugar para você. Ele obedecia. Antônio, por outro lado, crescia com perguntas, muitas perguntas. Questionava o padre, corrigia os criados, imitava o tom do pai diante do espelho. Um dia tudo isso vai ser meu, disse certa vez, aos 12 anos, observando as terras do alto da varanda. Maria estava ajoelhada, esfregando o chão. A frase atravessou ela como vento frio. Nada é nosso de verdade, senhorzinho, respondeu sem pensar. Antônio virou-se bruscamente. Como é que é? Maria baixou a cabeça. Nada não, senhor. Só conversa de gente velha. Ele a observou por alguns segundos, com um olhar que não combinava com a idade. Ali, pela primeira vez, Maria sentiu medo verdadeiro. Não de castigo. Medo de reconhecimento. As diferenças entre os dois meninos começaram a incomodar Helena. Não por justiça, mas por aparência. Esse seu filho anda estranho, disse ela certa manhã, apontando para Antônio. Fala demais, questiona demais. Maria continuou mexendo o caldo. Criança curiosa, sinhá. Curiosidade demais vira desobediência. Tomás, sentado no degrau da cozinha, ouvia tudo em silêncio. Os olhos atentos, o corpo sempre preparado para desaparecer. À noite, quando todos dormiam, Maria chamava Tomás para perto. Vem cá, menino.
Ele se aproximava devagar. A senhora me chamou? Ela passava a mão em seus cabelos, gesto rápido, quase culposo. O mundo não é justo com quem nasce assim, dizia baixo. Mas não deixa ele te endurecer por dentro. A senhora fala como se fosse culpa minha. Maria engoliu seco. Não é. Nunca foi. Essas conversas eram curtas, interrompidas pelo medo constante de serem vistos. Ainda assim, eram o único espaço onde Tomás existia por inteiro. Antônio, por sua vez, começava a se incomodar com a presença do filho da escrava. Ele anda demais pela casa, reclamou ao pai. Parece que não sabe o lugar dele. O barão riu. Cada um nasce sabendo até onde pode ir. Maria ouviu de longe. Sentiu o peso da frase esmagar anos de sacrifício. Certo dia, uma visita chegou à fazenda. Um primo distante do barão, homem falante, olhos atentos demais, observou os meninos durante o almoço. Engraçado, comentou. Esse aí tem o seu nariz, Augusto, apontava para Tomás. O silêncio foi imediato. Helena sorriu rígida. Impressão sua. Maria sentiu as pernas falharem. O mundo girou por um instante, mas ninguém disse mais nada. Naquela noite, Maria não dormiu. Sentou-se na cama olhando para o escuro. Tá tudo bem, mãe? Tomás perguntou, usando a palavra sem perceber. Ela se levantou num salto. Nunca mais me chama assim, disse, mais dura do que pretendia. Ele se encolheu. Desculpa. Maria virou o rosto, as lágrimas descendo sem controle. Me perdoa você, sussurrou. Tem coisa que não pode ser dita em voz alta. O segredo não era mais apenas dela. Começava a roçar os outros como espinho escondido. E você que está ouvindo essa história agora, de onde está nos assistindo? Talvez de uma cidade pequena, talvez de longe, talvez carregando silêncios parecidos. Essa história atravessa lugares porque nasce de escolhas que muitas pessoas nunca tiveram o direito de fazer. Maria sentia que o tempo estava fechando o cerco. Cada palavra fora do lugar era um risco, cada olhar atento, uma ameaça. Ela já não sabia quanto tempo mais conseguiria sustentar aquela mentira feita de amor e medo. Mas ainda assim, no fundo do peito, ela repetia como oração. Enquanto eu respirar, nenhum dos dois vai pagar pelo meu pecado. A adolescência chegou como chegam as tempestades, anunciada por sinais que ninguém quis ler. Antônio cresceu rápido demais, o corpo forte, a voz firme, o olhar duro. Tornou-se a cópia exata do barão Augusto, não apenas na aparência, mas nos gestos e na maneira de ocupar os espaços, como se tudo lhe pertencesse. Olha para mim quando eu falo, ele dizia aos criados, repetindo o tom do pai. Maria sentia o chão sumir sob seus pés a cada ordem que saía daquela boca. Tomás, ao contrário, parecia encolher com o tempo, magro, silencioso, atento. Trabalhava desde cedo no curral, ajudava na roça, aprendia a suportar o peso do dia sem reclamar. Mas havia algo nele que não se dobrava. Um olhar que resistia. Você devia abaixar a cabeça, sussurrou Maria certa vez, ao vê-lo encarar Antônio após uma bronca injusta. Se eu abaixar demais, nunca mais levanto, respondeu ele. A frase ficou presa no peito dela como espinho. As comparações começaram a se tornar inevitáveis. Os homens da fazenda comentavam em voz baixa. O filho da escrava tem mais jeito de senhor do que o outro. Fala baixo, homem. Maria ouvia tudo. Cada comentário era um aviso. Cada riso contido uma ameaça. Helena também percebia, e não gostava. Tem algo errado nessa casa, disse ela certa noite ao marido. Esse menino, o Tomás, anda se esquecendo do lugar dele. O barão deu de ombros. Lugar se aprende com o tempo ou com dor. Maria sentiu o frio atravessar a espinha. Dias depois, Antônio flagrou Tomás lendo um livro esquecido na varanda. Quem te deu isso? Perguntou, arrancando o volume de suas mãos. Achei aí. Antônio riu. Livro não é coisa pra gente como você. Gente como eu? Tomás sustentou o olhar. O tapa veio rápido, seco. O som ecoou pelo pátio. Maria correu. Pelo amor de Deus. Antônio respirava pesado. Ele me desrespeitou. Tomás limpou o sangue do canto da boca em silêncio. Vai trabalhar, ordenou Antônio. Antes que eu faça pior. Maria quis gritar, quis dizer a verdade ali mesmo, mas o medo foi mais forte. Naquela noite, ela cuidou do ferimento de Tomás à luz da vela. Um dia isso acaba, disse ele.
Nem que seja eu indo embora. Maria sentiu o pânico crescer. Você não pode ir? Por quê? Ele perguntou. O que me prende aqui? Ela não respondeu. Não podia. Enquanto isso, Antônio começou a se questionar. As palavras do primo, os comentários, as semelhanças. Ele passou a observar Maria com atenção excessiva. Você me olha estranho, disse a ela certa tarde. É respeito, senhor? Não parece. Ele se aproximou. Me diga, por que você nunca me chama de filho? Maria sentiu o ar faltar. Não é meu costume. Ah, engraçado. Ele sorriu sem humor. Porque você olha para aquele outro como se fosse tudo para você. O silêncio respondeu por ela. Antônio deu um passo atrás, confuso, irritado. Tem coisa aí. A partir daquele dia, ele começou a investigar. Perguntou ao padre, à parteira que ainda vivia na região, aos criados mais antigos. Encontrou apenas medo. Mas o sangue não mente. E ele sentia isso nos ossos. Tomás, por sua vez, começou a sonhar com liberdade. Falava pouco, mas planejava muito. Se eu sair daqui, volto para te buscar, disse a Maria. Ela segurou o rosto dele entre as mãos. Não volte, pediu. Viva. As lágrimas escorriam sem que nenhum dos dois tentasse conter. A casa grande já não era apenas cenário, tornara-se um campo minado. E Maria compreendeu, tarde demais, que o segredo começava a cobrar o preço mais alto, colocar um filho contra o outro, mesmo sem que eles soubessem exatamente por quê. Havia algo no ar naquela semana, um peso estranho, como se a própria casa grande estivesse cansada de sustentar mentiras. Maria das Dores sentia isso no corpo, o leite secando nos seios, o sono curto, o coração sempre acelerado. Ela sabia, algo estava para acontecer. Antônio voltara da vila diferente, mais calado, os olhos atentos demais. Não gritava, não ordenava, observava. O que foi? Perguntou Helena durante o jantar. Nada, respondeu ele seco. Só estou vendo melhor. A frase caiu como pedra. Tomás percebeu também. Os castigos aumentaram, pequenas humilhações diárias, sempre disfarçadas de correção. Anda devagar demais, come errado. Olha torto. Maria sentia cada palavra como se fosse dirigida a ela. Certa tarde, Antônio chamou Tomás até o celeiro. Preciso que me ajude aqui. Tomás hesitou. Agora? Agora. Maria, da cozinha, sentiu o pressentimento rasgar o peito. Largou tudo e seguiu, ficando escondida atrás da porta. Lá dentro, Antônio fechou o trinco. Desde quando você sabe ler? Perguntou. Desde que aprendi, respondeu Tomás. E quem te ensinou? Silêncio. Foi ela, não foi? Tomás levantou os olhos. Ela quem? Antônio se aproximou. Maria. Tomás não respondeu, mas não baixou a cabeça. O barão apareceu antes que a tensão explodisse. Que palhaçada é essa? Gritou. Tranca de porta para falar com o empregado agora. Antônio abriu o trinco, o rosto fechado. Já resolvendo umas coisas, o barão olhou para Tomás com desprezo. Some daqui. Quando ficaram sós, o barão virou-se para o filho. Não se mistura demais, gente assim confunde. Antônio não respondeu, mas algo nele já estava quebrado. Naquela noite, Maria foi chamada ao quarto da baronesa. Sente-se, ordenou Helena. Maria obedeceu, mãos trêmulas. Você esteve presente no parto, não esteve? Sozinha? Sozinha? Sim. Helena cruzou os braços. Estranho. A parteira da vila jurou que esteve aqui. O mundo de Maria parou. Ela se confunde. Será? Helena aproximou-se. Porque ela também disse outra coisa. Maria sentiu as pernas falharem. Disse que havia 2 bebês, um muito fraco, outro saudável. O silêncio foi insuportável. Me diga, Maria. Helena sussurrou. Onde está o bebê fraco? As lágrimas caíram antes que Maria pudesse conter. Morto, sinhá, mentiu. Helena a encarou longamente. Depois sorriu. Pode ir. Maria saiu quase sem forças. Naquela mesma madrugada, Tomás apareceu à porta do quarto dela, mochila pequena nas costas. Vou embora. Maria sentou-se na cama, o coração despedaçado. Não agora. Se eu ficar, algo ruim acontece. Ela sabia que ele estava certo. Para onde? Não sei, mas para longe daqui. Ela segurou o rosto dele. Escuta. A voz falhou. Você é mais do que dizem. Nunca duvide disso.
Eu sei, respondeu ele. Aprendi olhando para você. Ela o abraçou com força, sabendo que talvez fosse a última vez. Quando Tomás saiu, o som dos passos ecoou como sentença. No quarto ao lado, Antônio acordou com o barulho. Levantou-se, abriu a janela e viu a silhueta se afastando. Algo dentro dele se partiu de vez. Não, murmurou. Na manhã seguinte, o celeiro estava vazio. O lugar de Tomás também. O barão ordenou buscas. Helena fingiu indiferença. Antônio se trancou em silêncio. Maria continuou trabalhando como sempre. Mas algo nela havia morrido naquela noite. Ou talvez finalmente algo tivesse sido libertado, porque agora o segredo já não protegia ninguém. Ele apenas sangrava. A fuga de Tomás deixou um vazio que não foi preenchido por ordens nem por castigos. A fazenda continuou funcionando. Os dias seguiram seu ritmo cruel. Mas algo essencial havia se quebrado. Maria das Dores sentia isso em cada canto da casa. O silêncio agora não era só imposto, era ausência. O barão Augusto endureceu. Mandou chicotear 2 homens acusados de ajudar na fuga, mesmo sem provas. Helena fechou ainda mais o semblante, como se a rigidez pudesse sustentar o mundo. Antônio, porém, mudou de um jeito que ninguém soube explicar. Ele passou a evitar os espelhos. Não fala mais comigo, reclamou Helena certa manhã. Não tenho o que dizer. Desde quando? Antônio não respondeu. Passou a sair a cavalo sozinho. Voltava tarde, bebia mais do que devia. Observava Maria como quem tenta decifrar um enigma antigo. Você sabia, disse ele um dia, sem rodeios. Maria sentiu o sangue gelar. Sabia o quê, senhor? Que ele ia fugir. Ela respirou fundo. Eu sabia que ele sofria. Antônio deu um passo à frente. E nunca disse nada. Quem ia escutar? O silêncio que se seguiu foi pesado demais. Meses se passaram. Nenhuma notícia de Tomás. Maria rezava em silêncio, não por retorno, mas por sobrevivência, que ele estivesse vivo. Só isso. Até que, numa tarde seca, um cavalo parou diante da porteira. O homem que desceu estava mais alto, mais forte, mas o olhar era o mesmo, cansado e firme. Maria deixou cair o balde. Tomás! Ele sorriu contido. Voltei. A notícia correu rápido. O barão ordenou que o trouxessem imediatamente. Te dei abrigo e você foge como ladrão? Gritou Augusto. Tomás manteve-se ereto. O senhor nunca me deu nada. O tapa veio com força. Antônio entrou na frente. Chega. Todos congelaram. Ele volta para a senzala, disse o barão. Não, respondeu Antônio. Ele fica. Você enlouqueceu? Antônio respirou fundo. Se alguém enlouqueceu aqui, foi essa casa inteira. Helena observava, pálida. Do que você está falando? Antônio virou-se para Maria. Diga. Ela tremeu. Diga a verdade, insistiu ele. Agora. O mundo parecia suspenso. Eu troquei os bebês, disse ela quase sem voz. Naquela noite. Helena levou a mão à boca. O barão riu, incrédulo. Isso é absurdo. Não é, Antônio respondeu. Eu sei. Ele olhou para Tomás. Eu sinto. O silêncio foi absoluto. Então, Helena sussurrou. Ele é... Maria assentiu. E você... Ela olhou para Antônio. É meu filho. O barão avançou. Isso não muda nada. Muda tudo, disse Antônio. Porque eu não sou você. Ele tirou o anel do dedo e colocou sobre a mesa. Não é do sangue que constrói riqueza sobre dor. O barão gritou, ameaçou, expulsou. Antônio saiu da casa grande naquela noite. Tomás foi com ele. Maria ficou. Vem comigo. Tomás pediu. Ela sorriu, triste. Meu tempo aqui acabou faz tempo. O de vocês está só começando. Ela os viu partir juntos, sem saber o que o futuro traria. Mas pela primeira vez, Maria respirou sem medo. O segredo tinha sido dito, e a verdade, mesmo tardia, ainda era libertação. A verdade não caiu sobre a casa grande como um raio. Ela se espalhou devagar, como rachadura antiga que finalmente encontra o ar. Depois daquela noite, nada voltou a ser como antes, e ninguém saiu ileso. O barão Augusto adoeceu, não de febre ou ferida visível, mas de algo mais profundo. A autoridade, que sempre fora seu sustento, começava a ruir. Os homens cochichavam, os olhos já não baixavam com a mesma rapidez. A fazenda,
antes organizada pelo medo, agora respirava instabilidade. Isso é mentira, ele repetia, andando de um lado para o outro. Uma invenção de uma escrava. Mas ninguém tinha coragem de repetir a frase em voz alta. Helena, por sua vez, recolheu-se. Passava horas sentada diante da janela, olhando para o vazio. O filho que criara com orgulho partira. O que restara era um nome, um casarão e um silêncio pesado demais. Maria continuou ali, trabalhando como sempre. Mas algo nela havia mudado. Já não se encolhia tanto, já não pedia desculpas com o olhar. Certo dia, Helena a chamou. Você me roubou uma vida, disse, sem raiva, apenas cansaço. Maria sustentou o olhar. Eu salvei duas. Helena fechou os olhos. Pela primeira vez não havia resposta. Enquanto isso, Antônio e Tomás seguiam juntos pela estrada, não como irmãos declarados, nem como senhor e empregado. Apenas dois homens tentando entender quem eram fora daquela estrutura que os moldara à força. Não sei o que sou agora, confessou Antônio certa noite diante da fogueira. A gente nunca soube, respondeu Tomás. Só fingia. Antônio sorriu de lado. Você tem raiva de mim? Tomás pensou. Tenho raiva do que fizeram com nós dois, não de você. Eles seguiram trabalhando onde conseguiam. Antônio usava o que aprendera para negociar. Tomás a força e a observação. Não era fácil. O mundo fora da fazenda não era gentil, mas era honesto na sua dureza. Meses depois a notícia chegou. O barão estava vendendo as terras, endividado, isolado. Ele perdeu tudo, disse alguém na vila. Tomás olhou para Antônio. Perdeu antes. Na fazenda, Maria recebeu a notícia sentada no chão da cozinha. Não sorriu. Não comemorou. Apenas respirou fundo. O mundo dá voltas, murmurou. Helena deixou a casa grande dias depois. Passou por Maria sem dizer palavra. Mas ao sair, deixou algo sobre a mesa, uma pequena bolsa com dinheiro. Maria não tocou nela por horas. Quando o novo dono chegou, trouxe ordens diferentes, menos violência, mais controle. Ainda assim, Maria sabia. Seu tempo ali estava chegando ao fim. Ela juntou poucas coisas e partiu numa manhã silenciosa. Caminhou sem olhar para trás. Na estrada, semanas depois, encontrou dois homens esperando. Sabia que ia nos achar, disse Tomás sorrindo. Antônio aproximou-se devagar. A gente não sabia se você viria. Maria tocou o rosto dos dois, como fazia quando eram crianças. Eu precisava ver vocês livres. Eles seguiram juntos por algum tempo, não como família tradicional, mas como algo novo, construído do zero. Havia mágoas, silêncios, perguntas sem resposta, mas também havia escolha. Certa noite, sentados sob o céu aberto, Antônio falou. Se você pudesse voltar, faria de novo. Maria demorou a responder. Não, disse, porque ninguém deveria passar por isso. Mas ela respirou fundo. Eu não me arrependo. Tomás segurou a mão dela. A senhora nos ensinou a resistir. Ela sorriu, cansada. Ensinei o que aprendi. Quando se despediram, cada um seguiu seu caminho. Não havia promessa de reencontro. Apenas a certeza de que não estavam mais presos ao passado. Maria seguiu sozinha pela estrada, o corpo marcado, mas o espírito leve como nunca fora. Pela primeira vez, sua vida não era definida por segredo algum. Ela não era mais apenas a escrava silenciosa da casa grande. Era a mulher que escolheu e sobreviveu. Você que ficou até aqui, que acompanhou cada escolha difícil, cada silêncio imposto e cada gesto de amor escondido, curta e se inscreva no canal. Histórias como essa não são apenas contadas, elas precisam ser lembradas. Maria das Dores caminhava sozinha pela estrada de terra quando entendeu, enfim, o peso real da liberdade. Não era leve como imaginara nos poucos momentos em que ousara sonhar. A liberdade doía. Doía porque exigia lembrança, responsabilidade e aceitação. Não havia mais segredos para protegê-la. Também não havia mais correntes visíveis para culpá-la. O passado não ficara para trás. Ele andava ao lado dela, passo a passo, como uma sombra que já não ameaçava, apenas lembrava. Ela lembrava da noite da troca, do calor dos dois corpos pequenos, do medo que quase a fez desistir.
Lembrava do primeiro choro contido, do primeiro olhar de desconfiança da baronesa, do primeiro "não é seu lugar" que ouviu depois da escolha. Cada lembrança vinha sem raiva agora, apenas como parte de uma vida que foi vivida sem alternativas reais. Maria sabia que nunca seria absolvida por todos. Talvez nem por si mesma em alguns dias, mas aprendera algo que ninguém lhe ensinara. Culpa não apaga amor, e amor não desfaz consequências. Eles coexistem. Sempre coexistiram. Antônio seguiu adiante levando um nome que já não queria usar como escudo. Descobriu aos poucos que não precisava negar quem fora para escolher quem seria. Trabalhou com as mãos, aprendeu a ouvir, errou, pediu desculpas. O mundo não lhe devia nada, e isso estranhamente o libertava. Tomás, por sua vez, nunca mais abaixou a cabeça. Carregava marcas invisíveis, mas também uma clareza rara. Ele sabia exatamente o que nunca faria com ninguém. Tornou-se alguém atento à injustiça, não por discurso, mas por prática. Ajudava quando podia, partia quando precisava. Não se deixava definir pela origem, mas também não a renegava. Eles não se chamavam irmãos em público, não porque negassem o laço, mas porque sabiam que algumas verdades não precisam de nome para existir. Maria os encontrou poucas vezes depois disso. Encontros breves, olhares longos, nenhuma promessa impossível, apenas presença real. Em uma dessas vezes, Antônio lhe disse algo que ela guardaria para sempre. A senhora não nos salvou do mundo. Salvou a gente de virar o mundo que nos feriu. Ela chorou em silêncio naquela noite, não por tristeza, por encerramento. A antiga casa grande, agora dividida, perdeu o brilho que nunca fora seu de verdade. O barão morreu anos depois, esquecido por muitos, lembrado apenas como mais um homem que confundiu poder com direito. Helena mudou-se para longe. Nunca mais falou sobre o passado. Algumas dores escolhem o silêncio como última morada. Maria viveu o suficiente para ser chamada pelo próprio nome em mais de um lugar. Trabalhou, ensinou, contou histórias para crianças que nunca saberiam o peso que aquela mulher carregara, e isso era exatamente o que ela queria. Às vezes, alguém perguntava sobre os filhos. Ela respondia com cuidado. Criei 2 homens, dizia. E aprendi com eles. Não explicava mais do que isso, porque a história dela não era sobre troca de bebês. Era sobre escolhas feitas num mundo que não oferece escolhas justas. Sobre maternidade vivida sem reconhecimento. Sobre amar alguém sabendo que o amor pode custar tudo. Maria das Dores não foi heroína no sentido fácil da palavra. Foi humana. E isso, naquele tempo e naquele lugar, exigia uma coragem quase insuportável. Quando envelheceu, sentava-se ao fim da tarde olhando o horizonte. O silêncio já não era imposto, era descanso. O passado não a puxava mais para trás. Apenas a lembrava de onde viera. Ela não pediu perdão ao mundo. Também não exigiu compreensão. Viveu. E isso, por si só, foi um ato de resistência, porque sobreviver, quando tudo conspira contra, também é uma forma de vitória. Ela viveu ainda muitos anos depois disso. Anos simples, sem grandes feitos aos olhos de quem mede a vida por posses ou nomes importantes. Mas cada manhã em que Maria das Dores acordava sem precisar baixar os olhos para ninguém, era uma conquista silenciosa. Ela aprendeu a gostar do próprio passo, do próprio ritmo, de decidir quando parar e quando seguir. Houve dias difíceis. Noites em que o passado voltava em forma de sonho, trazendo o choro dos bebês, o cheiro da lamparina, o medo de ser descoberta. Nessas noites, Maria sentava-se na beira da cama, respirava fundo e repetia para si mesma que tudo aquilo tinha ficado para trás. Não apagado, mas atravessado. Em uma pequena vila onde se estabeleceu, tornou-se conhecida como uma mulher firme e justa. As crianças a procuravam para ouvir histórias, não histórias de barões ou casas grandes, mas de gente comum que enfrentava a vida com dignidade. Histórias onde o bem não vencia por milagre, mas por insistência. Certa vez, uma jovem lhe perguntou: "Vale a pena fazer o que é certo quando dói tanto?" Maria demorou a responder. Olhou para o chão, depois para o céu já avermelhado pelo pôr do sol. "Às vezes, a gente só descobre que era o certo muitos anos depois", disse. "Mas se você conseguir dormir sem odiar quem você se tornou, então valeu." Na última vez que viu Tomás, ele estava com as mãos calejadas e o olhar tranquilo.
Antônio aparecera meses antes, trazendo notícias de trabalho, de caminhos abertos, de erros cometidos e aprendidos. Eles não dependiam mais dela. E isso, longe de doer, a enchia de paz. Quando Maria sentiu que o fim se aproximava, não teve medo. Havia vivido mais do que lhe foi prometido, amado mais do que lhe foi permitido, escolhido mesmo quando o mundo tentou escolher por ela. Deitada, em silêncio, pensou naquela noite distante em que tudo começou. Não pediu absolvição, apenas agradeceu por ter resistido. E assim Maria das Dores partiu como viveu, sem alarde, sem aplausos, mas deixando atrás de si algo raro, vidas que não repetiram a mesma crueldade que a feriu. Porque às vezes, mudar o destino não é vencer o mundo, é impedir que ele continue igual.